o primeiro dia combinando com o quarto, o segundo dia combinando com o quinto, o terceiro dia Combinando com o sexto. combinando com o sexto, e sobrou um dia. Sobrou um dia, sozinho, que não Sobrou combina. um dia sozinho que não combina com ninguém. Que não combina com ninguém. Que está no centro do quiasmo, da estrutura poética, Que é o sétimo dia. que é o sétimo dia. Que quer dizer o quê? Significa que está dando importância a esse dia. Então, uma na importância estrutura, especial. esse é um momento especial. Esse é um momento especial. Ele está dizendo, aí, aqui, esse dia aqui é um dia especial. Como se não bastasse tudo que já falou, ainda está em estrutura quiasmática para exemplificar isso. Olha que coisa. Então, me indica que Deus está dizendo assim, ó, criei tudo isso Sim. para hoje, que é o sétimo dia. Criei tudo isso para chegar no sábado. O sábado é o ápice, o sábado é o dia da festa, é o dia que a gente vai comemorar. Terminei aqui, Sim. terminei a criação. E eu termino com você festejando. Começou, Júnior. Começou o quê? Começou mais um Hiperlinkado. Começou. Ó, ainda bem que você tá aí, chegou na hora certa, deu tempo. Ó, Deu tempo. Não dormiu ainda, porque, né? Né? Tá acordado, tá vivo. Tá firme aqui. Vem com a gente, porque essa sexta temporada do Hiperlinkados, nós estamos fazendo um estudo bíblico completo. Toda a temporada é uma série. Uma série. A série A Jornada. A jornada. Por que a jornada? Porque a jornada no estudo da Bíblia, nas histórias bíblicas, apontando para um lugar só, para uma pessoa só, que é Cristo Jesus. Exatamente. E a gente já descobriu até aqui muita coisa sobre a criação, Sim. não é? Falta uma última coisa. Uma última coisa da criação. Quinto programa e nós estamos ainda no começo do mundo. Na primeira semana. Na primeira semana. Primeira semana. Sim, a gente aprendeu muita coisa com a primeira semana. Sim, foi muito bom. E tem mais um detalhe interessante na primeira semana, Júlio. Qual é? A gente passou os dias da semana e viu Deus que era bom. E a gente não mencionou o último dia da semana da criação. Que é o sétimo dia, você está falando? Que é o sétimo dia. O sétimo dia da criação. Que é um dia muito interessante porque Deus cria tudo, né? O trabalho é dele, certo? Sim. E ele dá de presente para a humanidade, Adão e Eva. Adão e Eva chega na sexta. Chega na sexta. Primeiro dia de vida de Adão e Eva é o sábado. É o sábado. Então, é muito interessante isso porque é tão graça. Olha, a gente já começa a ver graça na criação. Graça. De graça. De graça. Porque a gente não fez nada para merecer. Nada para merecer. A gente não fez nada para merecer existir. Veja a série de Jó da última temporada. E a gente não fez nada para usufruir, e a gente vai usufruir de tudo. Por isso, o título do Hiperlinkado de hoje é Começando pelas Férias. Começando pelas férias. Porque se coloque aí na posição de Adão e Eva. Eles chegaram no mundo e Deus olhou, falou, bem-vindos ao mundo, esse mundo maravilhoso é de vocês. Isso. E aí o que vocês fazem? Vocês descansam. É isso. Porque hoje é feriado. Hoje é feriado. Chegaram, já é feriado hoje. Exatamente. Chegaram no feriado. Isso. Né? É. Chegaram no feriado. Mas nem trabalharam, não fizeram nada, como o Diego falou, não participaram da criação, Sim. não deram palpite, não fizeram nada. Não. Aí chega, festa. Vocês chegaram no dia bom. Chegou no Hoje dia é o bom. dia da festa. Nós estamos comemorando a chegada de criação, vocês. a chegada de E vocês. todas essas coisas que a gente criou aqui. E a festa. E nós vamos ter essa festa uma vez por semana, para sempre, porque vocês chegaram. Exatamente. Para vocês não se esquecerem Isso. de que a festa está preparada antes que vocês façam qualquer coisa. Vai ter essa festa de novo? Vai. Toda semana. Toda semana. Toda semana vai ter essa festa para lembrar que vocês chegaram aqui. E essa festa é para lembrar que não depende de nada de vocês. Sim. Né? Não depende de nada de vocês. Se, né, Deus tivesse feito o ser humano no primeiro dia, por exemplo, e o ser humano participasse da criação, Sim. Deus estava criando ali um ajudante, né? Nós teríamos sido criados para o trabalho, para fazer coisas. Sim. Mas o fato de Deus nos criar na sexta-feira e já o primeiro dia de vida, já ser o sábado, já ser o repouso, indica que não só Deus
nos criou, não foi assim para fazer coisas para Ele, Sim. como a gente já falou aqui, né? Deus não criou para a gente ficar fazendo coisas para Ele ser adorado, porque Ele gosta de receber isso. Mas, na verdade, Ele nos cria para comunhão com Ele, para adoração com Ele. Esse é o principal objetivo. Então, Adão e Eva chegam nesse mundo, eles chegam nesse mundo para adorar a Deus. Deus falou assim, bem-vindos. A função de vocês agora, o trabalho principal, o que vocês vão fazer primeiro é me adorar. E a gente vai ficar em comunhão hoje o dia todo. O dia todo a gente vai ficar junto. E a gente vai repetir isso semana após semana, para você se lembrar que eu criei tudo, né? Eu criei todas as coisas, e a gente vai comemorar essa criação. Eu acho que quando você fala assim para me adorar, eu acho que soa estranho. A gente já explicou aqui nos outros episódios que Deus não está fazendo para isso. É que Ele não está preocupado com isso. Sim, sim. A autoestima de Deus não é afetada se a gente adora ou não adora. Sim. Ele, inclusive, deixou isso bem claro na Bíblia, quando Ele fala, eu não tiro a louvor dos homens. Sim. Certo? Sim. Então ele não está. A autoestima de Deus não depende do que a gente fala dele. Não depende. Certo? Só que quando você chega à existência e vive a vida e está ali com tudo aquilo pronto, feito, maravilhoso, e você encontra o seu Criador, o seu Deus, o seu Pai, automaticamente você vai fazer o quê? Você vai Adorar. adorar. É automático. Vai abraçar. Fui eu que... É automático. Quem me criou? Né? Quem me criou? Não. Então, é um sentimento, adoração. É natural essa natural. cena. É uma cena natural. Não tem ritual, não tem Assim, vamos para a igreja, não é assim, não é? Não tem assim, opa, já que vocês nasceram agora, põe a roupa certa aí. Roupa de igreja, né? Roupa certa. Sim. Veste aí a roupa, vamos lá, agora nós vamos adorar. A regra é aproveite. Aproveite. Essa é a regra. A regra do dia. A regra do dia, A aproveite. regra do dia é aproveite. E eles aproveitaram ficando com quem? Com Deus. Com ali. Deus. Em comunhão na criação ali. Era a melhor maneira de aproveitar. Sim, aproveitar. Você viu ali que eu fiz ali a girafa? Olha ali. Olha ali. Você viu o rinoceronte ali? Você viu o que eu fiz? Você viu que bonito? Aproveite. É isso. É isso. Aproveite a festa. Isso. E as frutas? Tem todas as frutas aí. Olha, vamos provar. Os alimentos que eu fiz para você. Vamos provar. Olha ali. Olha que coisa. Então, perceba que é uma coisa natural, entendeu? Não é Porque às vezes, eu sei que você estava falando de maneira didática e tal, e parafraseando, Sim. né? Mas é só para você ter noção de que aquilo foi um evento natural. E tem mais. Deus nos criou para isso. Para essa naturalidade, para esse tipo de relacionamento com Ele. Sim. Para você entender, porque na hora que você entender quem é esse Deus, na hora que você entender o que Ele fez por você, como que Ele ama você, naturalmente é para sair de você adoração. Naturalmente. Naturalmente. Que é a recompensa, que é o sentimento natural de gratidão por Deus ser quem Ele é. Ainda mais de seres que foram feitos perfeitos e estavam em estado de perfeição. Sim. Estavam em estado de perfeição. Então não tem por que ter outra reação que não seja essa. Como de gratidão, né? Não tem outra reação. Outro espírito que não seja de gratidão. E aí Deus diz, lá em Gênesis 3, vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Gênesis 2, na verdade, né? Versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Note que a ênfase aqui de Deus como Criador está claro aqui. Está claro. E quando você vai lá nos 10 mandamentos, quando Deus fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, lá Ele pede para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A ideia ali sempre é de você se lembrar de quem é o seu Pai, de quem é o seu Criador. Então a própria ideia do texto da guarda do sábado nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, e aqui também, é não por algo que vinha no futuro. Então alguém pode falar assim, não, o sábado ele apontava para Cristo, para a cruz. Na verdade, primariamente o sábado aponta para a criação. Sim. Então ele aponta para algo no passado.
É um marco. É um marco É um marco do que tinha acabado de acontecer. que tinha acabado de acontecer. Porque alguns falam que aponta para a cruz, porque quando já foi a cruz não precisa mais guardar o sábado. Sim, aham. Mas ele está apontando para trás. Sim. Ele está apontando para a criação. Então, porque Deus criou, descansa, festeja, aproveite. Exatamente. Não é? Porque Aproveite. Deus criou, aproveite. E esse aproveite é muito grande, Diego, porque se você pensar bem, se você olhar os 10 mandamentos, esse é o mandamento da graça nos 10 mandamentos. Olha aí. É o mandamento da graça. Da é. graça. Realmente. Aí tem gente agora se E descabelando, agora? como assim que não é o mandamento da graça? Mostra que a salvação, que Deus é o Deus de graça. Sim, é porque o ato de dar o sábado é um ato de graça. Certo? Aliás, o ato da criação inteira é um ato de graça. Porque a gente... E é culminante no sábado como um ato de graça. Isso, porque eles não fizeram nada para merecer a festa. Não tem mérito de Adão e Não Eva. tem mérito em Zero mérito. Zero mérito. Acabaram de chegar. Acabaram de chegar. Acabou de chegar e tem festa. Isso. Né? E é Tem para eles. Repouso, diz que é feriado. Sim, sim. Feriado. E é para eles. E é para eles. Então começamos pelo feriado. E é interessante você perceber que o sábado ele é separado dos demais. Porque o texto diz que esse dia foi um dia especial e para deixar... o texto não precisava usar essa palavra, mas ele quis usar para deixar bem claro que o dia foi santificado. Ou seja, ele foi separado dos outros. Ele é um dia especial mesmo. Ele já era só de ler a narrativa dele. Ele não é igual aos outros. Mas, para deixar bem clarinho, o texto ainda fala assim, ó, e esse dia foi santificado. E abençoado. E Ou seja, abençoado. tem uma bênção nesse dia. É uma bênção nesse dia, verdade. Tem uma bênção nesse dia. E ele é perpétuo, porque ele é um marco de algo que aconteceu no passado, que é a origem de tudo, e que a gente vai ter que passar a eternidade comemorando. É Né? que é a criação. Exatamente. Se por acaso algum dia você viver eternamente, você A sempre... ideia é essa? A ideia é essa? E a ideia é essa? A ideia é essa? Você sempre vai se sentir grato, porque um dia tudo isso começou. Porque um dia você foi criado. Exato. Você só está vivendo a vida eterna porque Deus criou você. Exato. Né? Então, se Deus não criasse, não tem porquê. Não tem porquê nada. Não tem. E como a gente falou aqui que é o selo da graça, não é? O sábado é a graça nos 10 mandamentos. Se você olhar para os 10 mandamentos, todos eles mandam você não fazer alguma coisa. Não matarás, etc. Ou manda você fazer alguma coisa. É verdade. O único mandamento que manda você não fazer nada É o sábado. é o sábado. Que na verdade é um mandamento engraçado, né? Porque tô te mandando descansar. Descansa. Lembre-se do dia de sábado para você É o descansar. seguinte, eu vou usar a minha autoridade de criador. Eu vou falar para você fazer uma coisa aqui. O que é para fazer? Aproveita o dia aí. Ah, é? E aí? Descansa, descansa. Mas eu preciso trabalhar e Nos tal. outros dias você faz a tua obra. Mas o sábado, que é o dia do Senhor, eu que sou o dono desse dia, eu dou para você. Dou para você. Dou para você. É para você descansar, tá? Descansa. Eu vou ter que manter essa linha de descansar, porque se eu não te der esse mandamento, você é tão destrambelhadinho Você vai embora. que você vai querer trabalhar nele também. Então, assim, só para... Vou usar minha autoridade a teu favor, porque senão você não vai conseguir. Então, Sim. assim, eu sou o dono, a autoridade é minha, tá? Eu que fiz. Eu que fiz, mas é para você aproveitar esse dia e descansar. É isso. Descansa É aí. isso. É um mandamento surreal esse mandamento. Então, é um mandamento que manda você não fazer as coisas. É um mandamento surreal, cara. Ele é muito bom. Não é para você fazer. Ele é muito bom. Você para. É. Para. É a mesma coisa do seu chefe chegar pra você e falar assim, ó, eu tô mandando você Parou. ir de férias. Parou. Vai. Tô falando, para. Eu não quero você aqui amanhã. Pronto. Entendeu? É férias, depois você volta. É remunerado ainda, porque pode deixar que eu vou dar pra você o que você precisa. Garanto. Eu garanto, exatamente. Mas você aproveita aí o dia. Gente, nada mais graça Nada do que mais isso. graça do que isso, exatamente. Nada mais graça do que isso. Então, o que É Deus... porque tem gente que vai falar assim, não, mas o sábado era cheio de coisa, que não pode, que não pode, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, enfim, se chama o ser humano com seu dedinho podre, Colocando ele a mão, consegue estragar tudo de bom que Deus fez. Foi, Né? isso. E até o sábado a gente consegue estragar criando um monte de coisa que não é o que de fato Não é é pro o que era sábado para ser. Exatamente. Foi assim na época de Cristo. Foi assim na época de Cristo. Quando Cristo chega aqui, os judeus, a igreja, eles guardavam o sábado com um monte de regra. Conseguindo tornar o sábado uma miséria de um E dia. o sábado era um dia terrível que você não queria saber disso. Exatamente. Né? Ninguém queria saber desse dia. Por quê? Por quê? Por causa das regras e tal. Isso. Aí o que Jesus vem?
quando ele estava aqui, ele vem e ele condena essas regras. Ou seja, Ele condena essa postura errada sobre o a sábado. discussão sempre foi como guardar o sábado, não se tem ou não que guardar. Porque tem gente que acha que Jesus aboliu o sábado, porque ele foi contra o sábado do jeito que era vivido pelos judeus. Isso, então ele não queria saber disso. Na verdade, ele só estava organizando porque a postura estava equivocada. Na verdade, a discussão no Novo Testamento, pode ler lá nos Evangelhos, nunca é se deve ou não guardar o sábado. Nunca. Não tem essa discussão lá. Não tem essa dúvida, não tem essa pergunta. Se tem ou não tem que guardar, isso aí não estava. Agora a discussão é como guardar. Isso está posto. Isso tem. E isso é a discussão. Como que eu guardo o sábado? Como é que eu faço? E aí Jesus vem e fala assim, ó, faz assim, não é do jeito que vocês estão fazendo. Não é desse modo. Eu quero um dia de alegria, quero um dia de festa, quero um dia de adoração comigo. Sim. E outra, Júnior, tem cristãos, vários, né? Porque nós somos um grupo de cristãos que guardam o sábado, mas uma grande parte não se preocupa com isso. E acontece duas coisas quando você não se preocupa com isso. Quando você não entende que o sábado não tem que ver com os judeus, porque ele é instituído na criação. Então aqui não tem judeu aqui ainda. Aqui não tem ninguém circuncidado, não tem Abraão, não tem Adão e Eva, não tem aliança, não tem nada. Adão e Eva, o sábado é pré-lapsariano. Ele é antes do pecado. Lapso é a Queda. ruptura, queda, pré-lapsariano, antes da queda. Antes da queda. Então a gente nem começou a falar de queda aqui ainda. Mas antes de haver queda, quando tudo era perfeito e certinho, já tinha um dia separado que era o sábado. Então, quando se tenta argumentar de que o sábado, alguma coisa contra o sábado, o que tem que ser, para você poder realmente argumentar contra o sábado, você vai ter que resolver um problema que começou, problema assim não, né? Um argumento que começou lá na criação. Lá na criação. Da boca de Deus. Então, essa é uma das coisas que acontece. E a outra coisa que acontece, Júnior, é que por achar que não tem nenhum dia que precisa ser guardado, ou se jogar aquele argumento de que eu guardo todos, né? Na verdade não guarda nenhum. Não guarda nenhum, né? Você perde a bênção que tem aqui no sábado de você ter esse lance de você parar. E a gente está vivendo uma geração que mais do que nunca está precisando parar, que nada está parando a gente não para o tempo todo, está fazendo alguma coisa, está nas redes sociais, está trabalhando, quando não está trabalhando, está inventando trabalho, porque tem que fazer mais dinheiro, e tal, não sei o quê, pá, e não para, e chega no sábado, é dia de faxina. Opa! Eita, é hoje. Vamos lá, fazer compra. Isso, e faz compra. Faz compra. Faz faxina, lava carro, fica naquele ciclo e não sente o privilégio da graça de um Deus falar assim, filho, para que eu cuido de você, pode deixar que eu vou te suprir o que te falta, e nesse dia aqui, aproveita esse dia para ficar comigo aqui. Deus está falando assim, ó, você tem preocupação, tem problema? Vai dar tudo certo. Vem e fica aqui comigo. Vamos falar de outra coisa. Exatamente isso. Exatamente isso. Vamos falar de outra coisa. É isso. É isso. Por quê? Porque hoje é sábado de falar de outra coisa. Não quero falar, e o meu problema e tal? Cara, eu sou Deus. Se eu estou falando para você falar de outra coisa, está resolvido. Vem comigo. Está resolvido. Então, o sentimento do sábado é esse. Não é um sentimento de, agora eu tenho que fazer isso. Agora, puxa, que opressão. Não, essa igreja está errada, você está me pedindo isso. Tal. Não. O sábado é outra coisa. O sábado é Deus falando assim, ó, filho, não é com você, viu? Não é com você. Não é com você. É comigo o negócio. É comigo. A sua salvação é comigo, não é com você. Nada que você faça vai adiantar. Não é com você, é comigo. E para você entender que é comigo, não é com você, e você não vai demorar para entender, porque você é ser humano, eu vou ter que colocar isso de forma litúrgica, porque você não vai entender. Então, eu vou colocar uma cerimônia. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Você fica com isso. Você agora é isso. Eu estou falando para você fazer, porque senão você não faz. Não, e você acabou de falar um negócio muito interessante, que a referência do sábado nos mandamentos, os 10 mandamentos, a referência é a criação. É a criação. Ele fala, lembra-te do dia de sábado. Porque em 6 dias fez os céus, a terra. E cita a criação. Fez os céus e a terra, o mar. Então, e assim, a fonte das águas. Exatamente. Se você acha que... não faz o menor sentido você achar que os 10 mandamentos foram abolidos, porque, né? Aquilo está valendo. E o próprio Cristo diz, não penseis que vim revogar a lei ou o profeta. Né? Não é permitido ainda matar, nem roubar, nem desonrar o pai e a mãe, sim. certo? E o sábado também não deixa de fazer sentido, porque
Tem tudo a ver com a criação, é com isso. Ele não foi inaugurado no Sinai, ele não foi pela primeira vez aconteceu. Ele já estava instituído desde sempre. Os caras antes do Sinai já guardavam o sábado. Quando chega no Sinai, eles só fazem lembrar. Lembrou? Lembrar. Lembrou, porque eles estavam escravos há muito tempo. Exatamente. E ó, gente, por favor, Lembra da festa. vamos lembrar aí que tem um dia que é para você descansar? Todo fim de semana você lembra da festa. Isso. É isso, não se preocupa. Como que eu não vou me preocupar? Não vou me preocupar porque Deus está no comando, está no controle. Exatamente. Agora, olha que interessante, Júnior. A gente falou aqui no último episódio que o Gênesis capítulo 1 é escrito em forma de poesia. Sim. A linguagem é poética e tal. E tem uma poesia muito legal aí nesse capítulo. Ah, é? Um estilo poético muito legal. Que é o quiasmo. O que é isso aí? Quiasmo é um estilo poético. Um dos, tem vários, né, que o judeu usa. O judeu não fazia poesia, a gente já explicou aqui em algum momento, não fazia poesia rimando o som, né? O som das letras que a gente faz aqui, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Exatamente. Chão, coração. Chão, coração. A gente faz esse tipo de, Aham. né, de relação. Não era relação de som fonética, era relação de ideias. Ah, olha aí. Para eles fazer rima. A rima era de ideias. Eles rimavam as ideias. Exatamente. E rimando as ideias, você conseguia fazer vários tipos de, que nem também tem na poesia portuguesa, né? Primeira linha rima com a segunda, primeira linha rima com a terceira, primeira linha rima com a Que quarta. é a estrutura ali da poesia. Exatamente. A estrutura que eles usavam era uma estrutura assim. A primeira rimava com a última, a ideia. Depois, Primeira ideia. a penúltima com a segunda. Eram ideias parecidas. A antepenúltima com a terceira. Ok. E no meio tinha uma ideia que não rimava com as outras, que era a ideia principal Do trecho ali. do trecho. E aí? Tem isso aí em Gênesis. Tem isso aí? Tem. Cadê? Olha aí. Então, no primeiro dia diz assim, ó, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Quarto mandamento. Quarto dia. Quarto dia. Quarto O que dia, que aconteceu? você falou para fazer a ligação. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também as estrelas. E os colocou no firmamento do céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Bom, então você tem aí o dia que ele cria a luz, o dia e a noite, e no quarto dia, o dia que ele cria o que vai reger Que é o dia sol. e a noite. E a lua. O sol, a lua e as estrelas. Quer dizer, então, que você está falando que está ligado o primeiro dia com o quarto dia. O primeiro dia com o quarto dia. Agora olha o terceiro dia. Desculpa, o segundo dia. Segundo dia. Eu vou ler o segundo, você lê o quinto. Ok. Então, ó, percebeu? 1 com 4, agora eu vou ler... Desculpa, 1 com 4, agora eu vou ler o 2, você vai ler o 5. No segundo dia, o que criou Deus? O firmamento, no meio das águas, e a separação entre as águas e as águas, fez, pois, Deus o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Enfim, ele criou o céu e as águas. E as águas. Ok? Ok. Muito bem. O que tem no quinto dia? Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais maravilhosos, marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Então, no segundo dia, ele criou o céu e as águas. E no quinto dia, ele colocou os animais nas águas e no céu. E no céu. Foi isso mesmo. Tá certo? Olha aí. Agora eu vou para o terceiro dia e você vai para o sexto. No terceiro dia, o que ele fez? Ele separou as águas do firmamento, da terra, e criou a parte molhada e a parte seca, como Sim. você falou. Sim. Ok? Isso foi o terceiro dia. O que aconteceu no sexto dia? Diz também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E também disse: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Então você percebe, Júnior, que Deus, ele faz o primeiro dia combinando com o quarto, o segundo dia combinando com o quinto. O terceiro dia Combinando com o sexto. combinando com o sexto, e sobrou um dia. Sobrou um dia, sozinho, que não Sobrou combina. um dia sozinho que não combina com ninguém. Que não combina com ninguém. Que está no centro do quiasmo, da estrutura poética, Que é o sétimo dia. que é o sétimo dia. Que quer dizer o quê? Significa que ele está dando importância a esse dia. Então, uma na importância estrutura, especial. esse é um momento especial. Esse é o momento especial. Ele está dizendo, aí, aqui, esse dia aqui é um dia especial. Como se não bastasse tudo que já falou, ainda está em estrutura quiasmática para exemplificar isso. Olha que coisa. Então, me indica que Deus está dizendo assim, ó, criei tudo isso Sim. para hoje, que é o sétimo dia. Criei tudo isso para chegar no sábado. O sábado é o ápice, o sábado é o dia da festa, é o dia que a gente vai comemorar. Terminei aqui, Sim. terminei a criação. E eu termino com você festejando. Chamei você, ser humano, para festejar, para você descansar dos seus problemas, das suas dificuldades e se lembrar de que tem um Deus Todo-Poderoso cuidando da sua vida. Exatamente. Que a sua vida não é para ser uma vida desenfreada. É uma vida que tem que fazer pausas. É uma vida que foi projetada para o descanso. A vida do ser humano tem uma faceta de descanso colocada pelo próprio Deus, que a gente ignora muitas vezes. Sim. E em ignorar essa faceta, a gente não só destrói o próprio corpo, como a gente também perde a possibilidade de gastar um dia da nossa vida, da nossa semana, que é bem pouco, bem pouquinho, comparado a tudo que Deus nos deu, na presença dele. Que esse é o objetivo. O objetivo é estar na presença dele. Fomos criados para estar na presença dele. Por quê? Porque ele é um Deus de Amor. amor. É um Deus E ele de amor. criou as pessoas para quê? Para ele viver num canto e elas no outro. Não. É isso? Para se relacionar com elas. Lógico. Para amá-las. Não é isso? Exatamente. Para amá-las. Então, Júnior, de tudo que dá início ali ao começo da humanidade e a criação de todas as coisas, Sim. fica como um marco semanal Semanal. da criação, de que nós somos criatura e que ele é o nosso criador. Isso é bem importante para Deus, hein? Sim. Não é? Sim, e é bem interessante também que você tem marcação para mês, né, que é a lua, para as 4 estações, para o ano, mas não tem marcação para a semana. Por acaso, são 7 dias na semana que a gente tem feito desde o começo Desde da o história. começo. Desde quando tem registro, sempre foram 7 dias. Por que será? Porque Deus disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há.